A Estefânia olha para Branca e diz que na verdade ela não gostaria de se comprometer mais. O promotor diz a ela que estão tentando ali estabelecer um fato de crime e que pede para ela só responder sim ou não, e ela fica calada. E o promotor pergunta novamente se a senhorita Silva teria ajudado o Dr. João Miguel São Romão no propósito de se desfazer da esposa dele. A Estefânia responde que sim e deixa todos ali alarmados. Tudo começa com a Malu pedindo o celular ao Amador para fazer uma ligação. O Amador puxa ela de canto e pergunta para quem ela quer ligar. A Malu responde que quer ligar para o hospital para saber como a Cecília está. O Amador pergunta por que ela fica se preocupando com essa gente. A Malu responde que apenas quer ligar para saber como que ela está, porque ficou sabendo que ela pode até morrer. O Amador alerta a Malu que naquele mesmo dia será a estreia dela e ela não pode ficar com nada de ruim na sua mente. E pede que ela se concentre e depois pede para ela fazer os exercícios que ele ensinou e ter muita concentração. Depois ele simplesmente vai embora. Ao entrar na delegacia, o Miguel dá de frente com a Estefânia e ela diz oi. O Miguel pergunta o que ela veio fazer ali, se foi depor. A Estefânia responde que sim, que intimaram ela e ela espera se livrar daquilo tudo naquele mesmo dia. O Miguel pressiona e pergunta o que ela vai dizer, e de início ela fica zoiuda e caladinha. A cena agora vai para a Malu, que está fazendo umas caretas em seu camarim no teatro, e depois ela pergunta a Olga se ela acredita que pediu permissão ao Amador para poder fazer uma ligação para o hospital onde a Cecília estava e ele não emprestou o celular. A Olga pergunta por que foi que o Amador falou que não. A Malu responde que ele disse que ela poderia ficar mais nervosa e que isso não seria bom para ela e que nem muito menos isso seria bom para o seu grande dia de estreia. A Olga responde que o Amador tem toda a razão. A Malu pergunta por que ele tem razão e pergunta também se ela acha que ela deveria esquecer a família Velarde. A Olga fala que a Malu tem que fazer tudo o que for preciso para assim ficar tranquila e por esse motivo que o Amador está fazendo isso, para poder cuidar dela, e por isso que ela não pode se alterar por nada e nem muito menos se preocupar. A Malu, por sua vez, dá um xilinque e diz que é porque ela não está conseguindo tirar da cabeça que a Cecília está mal por culpa dela. A Olga manda a Malu tratar de tirar logo isso da cabeça, porque se ela ficar pensando nisso, poderá levar ela ao fracasso. A Malu diz para ela não falar isso porque nesse momento ela não pode se dar o luxo de perder esse emprego, porque só ele poderá garantir o futuro e a tranquilidade de seu filho. Já de volta lá na delegacia, o Miguel, que tinha colocado uma pressão na Estefânia perguntando o que ela vai responder em seu depoimento, a Estefânia então responde que ela não sabe nem na verdade porque foi intimada e por isso ela não sabe o que vai dizer ainda. O Miguel fica meio desconfiado e diz que ele também não está conseguindo entender isso, e nesse momento ela é chamada para se preparar porque o próximo depoimento vai ser o dela. Ela será a próxima testemunha a ser interrogada. A Estefânia olha para o Miguel e diz que então ela já vai e que depois eles se falam. Ela pede licença e sai. Depois o Omar chega e vê a Estefânia saindo e entrega as chaves do carro ao Miguel e pergunta o que foi que aconteceu. O Miguel responde que vão interrogar a filha do juiz Velarde agora. O Omar pergunta se é essa que acabou de entrar. O Miguel confirma que sim. O Omar dá um tapinha no Miguel e diz que pelo que ele viu de costas, ela parece ser uma mulher muito bonita e que já viu que ele tem bom gosto. O Miguel sorri e diz ao Omar que na verdade o que não dá pra ver é o que ela tem por dentro, e depois ele declara que essa mulher, a Estefânia, é muito mal. O Omar diz que isso é verdade, que esse é o grande problema, o que não se pode ver. E depois o Omar pergunta se o João Miguel vai demorar muito tempo ali. O Miguel responde que acha que não, porque ele só quer saber o resultado da sessão daquele dia. O Omar diz que nesse caso ele vai dar uma voltinha ali por perto. O Miguel responde para ele ficar à vontade e que ele se encontra ali depois. O Omar diz que perfeito, pega em suas mãos e se vai.
Já no hospital, logo depois do acidente terrível que a Cecília levou, o médico está receitando mais uma dose de algum remédio para ela e o Patrício pergunta como que sua esposa está. O doutor responde que as próximas horas vão ser decisivas e o Patrício, que já está muito mal, pergunta até quando ele vai ter que esperar para saber. O doutor responde que até aquela mesma noite ele saberá e que naquela mesma noite eles vão saber se eles conseguiram ou não conter a hemorragia interna da Cecília. O Patrício fica acabado com essa notícia. Já Stefânia está sendo interrogada pelo promotor, que pergunta a ela se ela pode falar em quais circunstâncias ela conheceu a acusada, se referindo à Branca. A Stefânia diz que é claro que ela vai dizer tudo e fala que ela é amiga dos São Romãos e que por isso ela frequenta diariamente a casa deles. E depois ela fala que um dia ela chegou e encontrou a senhorita Silva lá na casa do Miguel e perguntou quem era ela. E falaram que o João Miguel tinha contratado ela para cuidar da Tininha, a filha do Miguel. O promotor pergunta se, na opinião dela, havia alguma justificativa para que ele, o Miguel, desse esse emprego à Branca. A Stefânia diz que acredita que sim, porque o João Miguel tinha muitos problemas com a sogra dele e que eles ficavam brigando o tempo todo por causa da menina. E então ele tomou a decisão de contratar a senhorita Silva, porque era ela quem tratava de cuidar da menina e manter ela entretida e lhe ensinava também. E que também ia impedir que a Tininha ficasse ouvindo e vendo coisas que não faria nenhum bem para ela, mas que ao mesmo tempo o Miguel passou a ter uma pessoa incondicionalmente ao lado dele toda hora. O promotor pergunta então se a senhorita Silva estava incondicionalmente todo o tempo ao lado do Miguel. A Stefânia diz que sim e que sempre era assim, e fala que a Branca tinha uma verdadeira devoção ao Miguel. O promotor pergunta se ela acredita que qualquer coisa que o Miguel tivesse pedido a ela, se ela teria feito. A Stefânia olha meio de lado e diz que acha que sim. O promotor vai mais além e pergunta se até mesmo se desfazer de uma pessoa indesejada. A Stefânia olha para Branca e diz que na verdade ela não gostaria de se comprometer mais. O promotor diz a ela que estão tentando ali estabelecer um fato de crime e que pede para ela só responder sim ou não, e ela fica calada. E o promotor pergunta novamente se a senhorita Silva teria ajudado o doutor João Miguel São Romão no propósito de se desfazer da esposa dele. A Stefânia responde que sim e deixa todos ali alarmados. E o promotor pergunta se ela viu alguma vez a senhorita Branca transformada de Ivete. A Stefânia responde que sim e fala que foi um dia em que ela entrou no quarto dela sem bater e que a Rosa, a irmã do João Miguel, também estava lá e que a senhorita Branca estava amarrada e que estava amarrada suas mãos em cima de uma cama e que o rosto dela estava muito transformado e que estava muito nervosa também e gritava em ameaças e insultos e também falava em francês. E de repente ela se soltou e pulou na frente dela e da Rosa, e que ela estava muito irritada e cheia de ódio e disposta a tudo, e revela que quando ela diz disposta a tudo, é que ela estava realmente disposta a matar elas duas. E assegura que ela estava disposta a matar sim, e que sem dúvidas ela queria matar elas duas da mesma forma que matou a Viviana.